Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, estamos de volta. Programa É Agora José, domingo, dia 25 de agosto de 2013. Direto dos nossos estúdios em Guarulhos, São Paulo, Brasil, com transmissão para São José dos Campos pela Cultura Online Brasil e retransmissão pela Rádio Internacional Lusófona, direto de Portugal. Este é o programa É Agora José, um programa que discute a educação. E essa semana estamos de volta com Omar de Camargo, que não se encontra mais acamado ou só dodói. Banho. Isso. Então, se e ele começar a tossir, passar mal... Me perdoem se eu começar a tossir aqui, Isso. porque eu não sarei de tudo, não. É, muito bem. E essa semana, conforme divulgado pelas redes sociais, estamos aqui com Gisele Brandão Fevereiro. Ela que é pedagoga e pós-graduanda em neuropsicopedagogia, professora alfabetizadora, é pesquisadora em metodologias de alfabetização para crianças ouvintes e surdas. Também desenvolve projetos de acompanhamento neuropsicopedagógico para estudantes da rede pública. Sua pergunta pode ser enviada pelo Facebook, através da nossa página, do nosso perfil, Programa Agora José, ou por e-mail, programeagorajosé@hotmail.com. É isso aí. Gisele, seja bem-vinda. Agora na frente das telas, né? Das câmeras. Das câmeras, com o holofote que nos ilumina. Isso, bronzeamento. Aliás, esse não é um holofote, é um holoforte, né? É holoforte. É. Gisele, vamos lá. Nós vamos discutir hoje sobre inclusão. Tema polêmico, tema controverso. E aí eu gostaria de saber, pra gente começar a iniciar, o que é inclusão, uma vez que o Plano Nacional de Educação, a meta número 4, ela determina o seguinte: universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. E aí começou a gerar aquela polêmica por conta das APAES, né? De que por essa meta, por essa questão, o repasse de verba do Estado, né, do governo, não iria mais para as APAES, e isso provavelmente causaria o fechamento das APAES, uma vez que o atendimento seria na rede regular de ensino. Então, boa noite, seja bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite, por estar aqui para a gente falar um pouquinho de um tema que está fervendo. Bom, primeiro a inclusão. A inclusão, ela é a questão, a garantia dos direitos, né, de qualquer pessoa, dos direitos de todo mundo. A inclusão, ela não tem só a característica educacional, a questão escolar, ela também é social, né? Então, a gente tem uma discussão muito grande, porque uma coisa que a gente sempre fala, a nossa geração, quem estudou nos anos 80, nos anos 90, a maioria não teve esse contato, não teve essa participação. Quem teve contato com deficientes de qualquer natureza, só quando era familiar, um colega da rua, e mesmo assim a gente ouve falar, eu sabia que na minha rua tinha o mudinho. Esse termo a gente usa muito. Então, mas e aí? Ninguém sabe falar mais nada de brincadeira, ninguém sabe comentar, né? Então, assim, hoje a gente tem duas discussões, que é a questão social e educacional.
né, dessas crianças com deficiência ou mesmo dos jovens e adultos. Bom, durante a semana nós recebemos os e-mails, né, dos nossos ouvintes, e aí a pergunta foi a seguinte: você concorda ou discorda? A rede pública está preparada? Os profissionais da educação estão preparados para receber, né, alunos com alguma deficiência, ou com alta habilidade, superdotação? Como é que está essa questão na rede pública? O que você acha dessa questão das APAES, do papel da APAE junto com a escola ou separado da escola? Nossa, cada pergunta dessa dá um artigo. Vamos lá. Dá um TCC. Dá um TCC. Bom, eu sou professora da rede pública, sou professora alfabetizadora, já dou aula, não precisa falar, né? Há quanto tempo? Não, né? Não, deixa quieto. Bom, eu vou falar como pedagoga, como professora, hoje trabalhando um pouquinho mais próximo de crianças que fogem desse padrão de normalidade que foi estabelecido. Bom, a minha opinião, o ideal de educação são as duas escolas, a regular e a especial. A regular inclusiva, né, no caso, e a especial. Por quê? Porque eu acredito que a inclusão ela vai muito além dos muros da escola. A inclusão é você ter uma cidade inclusiva, né? Como nós já vimos um parque em uma cidade que São José dos Campos. São José dos Campos. Que o parque tinha os brinquedos adaptados para cadeirante. E isso, por exemplo, se você tiver um filho cadeirante, você em Guarulhos não tem um parque para poder brincar, né? Para você garantir esse direito a brincar que todas as crianças têm. E a escola especial, por que a escola especial? Por ter sim esse direcionamento especial, por ter os profissionais capacitados para trabalhar a peculiaridade. Mas se você pega uma criança com uma deficiência e ela estuda a vida inteira numa escola especial, e quando ela termina o ensino médio? Ou seja, ela cai na realidade, a escola especial se transforma num mundo paralelo? Porque a hora que ela vem para a realidade, é o que a gente sempre fala, por exemplo, estão mais próximos de mim os surdos. Ele estuda a vida inteira numa escola para surdo, onde os professores têm a metodologia, sabem Libras. E aí, quando ele vai para o ambiente de trabalho, todo mundo sabe se comunicar através da Libras? Então, assim, ele precisa também ter o contato com a questão real, com a realidade, né? O mundo, às vezes ele se torna perverso, e é uma questão cultural. A sociedade ela não está preparada, e é uma coisa que eu sempre falo com a minha parceira de trabalho. Eu falo, a discussão sobre a inclusão, ela muitas vezes se torna hipócrita. Por que hipócrita? Porque dá trabalho, porque é difícil, porque precisa estudar, porque você precisa estar com o coração aberto para querer aprender, para você lidar com a diferença. Ninguém é preparado, e isso eu falo pelo meu curso de educação inclusiva, o meu curso de pós-graduação. Hoje eu não sei todas as peculiaridades, a individualidade de todas as síndromes. Não. Qual é o diferencial? Eu sei buscar. Eu tenho uma... Como que eu posso dizer? Uma visão de material teórico mesmo. Você tem as ferramentas. Isso, as ferramentas. Que vai proporcionar... proporcionando um bom trabalho. Então, assim, qual é a questão? Que gera a discussão toda. Tem a questão de te fornecerem meios para trabalhar. Tem, que entra toda naquela discussão do número de alunos, do material. Então, assim,
São muitas questões que giram em torno disso. Não depende da formação do professor somente. Não depende do professor ser esforçado para aprender. Não depende do professor estudar na USP, na Torricelli ou na UNG. Não. É uma série de fatores, mas eu digo assim, a inclusão, ela é hoje uma realidade sofrida por conta das condições, mas ela é um sonho que tem que se tornar real. Por quê? Porque as crianças estão aí, porque as pessoas estão aí. Foi assim o que eu falei com o Omar nos bastidores. Eu falei assim, o que você vai fazer com um ser humano com deficiência? Você vai matar como na Idade Média ou você vai esconder? Não, eles estão aí. E nós temos que arrumar formas para isso. Bom, se eu entendi bem, desculpa. Não, por favor, não me deixa falando sozinha não. Se eu entendi bem, a palavra inclusão, ela é muito ampla. Extremamente. Porque não é apenas e tão somente a inclusão escolar. Não. Como você Tem disse, até as brigas acadêmicas como você em torno disse, você disso. mesmo disse, vocês foram a São José e viram um parque com brinquedos Parque com adaptados. brinquedos adaptados. Coisa que não existe em Guarulhos. Aliás, Não, em Guarulhos. Um exemplo, assim, eu tô falando, eu dei o exemplo de Não, Guarulhos, tudo não bem. querendo assim. Em muitas é cidades. uma crítica, óbvio, Acredito mas que o exemplo que eu vi. 95% das cidades brasileiras não devem ter, Sim. né? Uhum. A gente fala de Guarulhos porque a gente mora aqui. Posso dar só um exemplo? Escola. Qual escola que você conhece que tem brinquedos para parque adaptados? Nenhuma. Agora, então a palavra inclusão ela é muito ampla. Sim. Não é apenas a gente está discutindo aqui inclusão escolar. É uma. Isso. Mas não é tão somente essa. Porque E ela envolve. tem a diferença da palavra integração. Envolve toda a cidade. Tudo. Em tudo. Tudo. Transporte, né? Tudo. Acessibilidade, mobilidade, tudo. Então é muito Desde amplo, saúde. né? Também, né? Outra coisa também. A inclusão, aliás, as escolas especiais, se eu tiver errado você me corrige. As escolas especiais, por serem especiais e cuidarem só das pessoas especiais, ditas especiais, especializarem na especificidade da que elas coisa, têm. né? Do problema. Não é uma exclusão também? Por isso que eu falei que, na minha opinião, o ideal são as duas Porque essas escolas. pessoas ficam isoladas da realidade. Então, Segundo eu consegui entender da sua fala. sim, Essas pessoas são isoladas. De uma certa forma, acontece o que uma acontecia exclusão. na Idade Entendi. Média. Ou há Isso. pouco tempo atrás. Não vamos para a Idade Média, não. Na moderna mesmo. Quem tinha um filho com síndrome de Down, quem tinha um filho retardado, fazia o que com o filho? Escondia, não leva para a escola, não levava para passear. Ficava em casa, Não, assim, foi o né? que eu falei. O Então, ideal... a escola especial, por ser especial, por tratar apenas dessas especialidades, Sim. é, de certa forma, uma exclusão social. Então, Por quê? Isola o ser, isola a criança do meio em que ela vive. Mas... Como você disse. Sim. E quando ela terminou o curso, está tudo bem, ela vai para fora da escola. E aí? Ela se depara com a realidade, que é cruel. Mas né? aí, Omar... Ô surdinho, ou isso, aquilo, ou bobinho, né? Isso vai ser bonzinho, né? Isso. Então, e nesse aspecto, então, a inclusão escolar nas salas regulares, ela é bem-vinda. Porque coloca a criança diante da realidade. Olha, é isso que você vai ter que enfrentar. Não seja fraco, E os direitos assegurados? né? Porque Então, você tem... Qual é a questão? Agora, o problema também que eu vejo nisso é: o professor está preparado? O professor regular, o professor comum? Veja bem, ele não trabalha no MAPAI. Ele não trabalha, ele não teve o curso, né, de Libras, ele não teve curso de nada. Ele é um licenciado, né, ou ele é um pedagogo, mas parou aí. Posso? Bom, primeiro, levanta um pouquinho seu microfone, né? Que estão falando aqui que tá baixo. Segundo, eu vou colocar a minha visão. Primeiro,
Eu acho que inclusão deveria ser uma política pública, não um plano de governo. Concordo. Para falar, por exemplo, da inclusão na escola. Sim. Deveria ser uma política pública. Que aí você englobaria todas as secretarias, todas as secretarias, exato. Desde a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Finanças, Educação, enfim, Secretaria de Governo. Todas as secretarias deveriam ter esse eixo, alguém responsável, esse departamento, digamos assim, né? Costurar os projetos com a inclusão. Segundo, eu acho humanamente impossível se tratar um aluno na escola regular. Por quê? Primeiro, são vários tipos de inclusão, ou seja, eu preciso de vários especialistas. Tá? Segundo, eu preciso de vários especialistas para várias escolas. Será que eles não estão pensando na inclusão de surdo, mudo? Deixa eu só colocar uma coisa. Só? Peraí, calma aí, José. Peraí, calma aí. Terceiro, eu vejo a escola, como você falou, um lugar para socializar, certo, mas não para tratar. Não, tratamento não. Tá? Você não tem como no pedagogicamente tratar um aluno ou até promover a aprendizagem para esse aluno. Se eu tiver alunos com inclusão na minha sala, na minha escola, eu preciso de especialista. Principalmente você, né, a gente pega lá o professor do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Ensino fundamental 2 e ensino médio, o professor não tem nenhum tipo de preparação, e mesmo que tivesse, essa preparação, ela seria uma preparação para lidar com a socialização. Eu preciso de pelo menos um especialista na escola, mas eu não posso negligenciar o trabalho das APAES. Eu não posso negligenciar o trabalho das clínicas especializadas. Que lá é o tratamento. Tudo depende. Lá é o tratamento. Tudo e depende. Não é isso. Mas e não é isso que está escrito no Plano Nacional de Educação. E o microfone está baixo. E é aí no computador, José. Deixa eu só colocar uma coisa, né, que o Omar falou da questão da exclusão. O que eu coloquei, a minha opinião desse ideal das duas escolas, eu tô falando assim, não é uma coisa surreal, não é daqui 50 anos, eu tô falando agora. Por quê? Porque se você for pensar num tratamento, num projeto diferenciado para as crianças de inclusão, você já está excluindo. O ideal, Omar, ideal mesmo, é nem se falar nisso, é tratar todo mundo na sua peculiaridade. Por quê? Aí deixa eu colocar o outro lado. Hoje, quem é normal? Foi o que eu coloquei pro Ivan. Aliás, o que é ser normal? Então, aí eu coloquei pro Ivan. A gente, né, nós estamos falando de um cadeirante, de um síndrome de Down, de um PC com paralisia cerebral. E um superdotado. Você, professor de química, saberia dar aula para um superdotado? Ia ser difícil. Porque assim, ele aí de repente ia me dar um banho, eu pego um aluno não alfabetizado que domina a química. Ele domina. Eu vou ensinar para ele partes da planta? Provavelmente não. O que o menino vai... Ele vai cair numa depressão, um desinteresse geral. Então, ou seja, questão de preparação é muito relativo. E aí a questão é, hoje... Mas o que aí você... é que tá, né? Calma, a inclusão... Mas ela o que tá? Se você for pensar em quem aprende de forma diferente, eu dou o meu exemplo hoje. Eu, na sala de alfabetização, eu tenho o aluno que ele aprende ouvindo, eu tenho o que aprende vendo, eu tenho o que aprende no concreto, ele precisa de um alfabeto móvel, ele não escreve nada. Qualquer sala regular, você tem essa as diferenças. Então, se você tiver agora, se você pega a cartilha, se você pega um livro, se você pega qualquer coisa, coloca embaixo do braço, essa é a minha aula e ponto final, você vai atingir a todos? Não. Então, parte daí, então assim, a questão da inclusão, ela é muito nova, é muito recente, a gente está engatinhando. O problema que eu vejo... não, sabe aquela discussão que se tem da questão racial, de cotas ou não cotas, e tratar... Eu acredito muito que a questão da inclusão é isso. Porque ao mesmo tempo que eu preciso garantir um atendimento psicológico para um aluno meu que esteja com algum problema, eu tenho que garantir para o meu aluno que é deficiente,
que tem uma necessidade especial. Você tem um aluno na sua sala regular, Certo. ele é surdo. Certo. Até aí, ele tem um problema de surdez. Certo. Ou se ele é deficiente... Ixi, aí a surdez e a deficiência é uma briga grande. né? Mas tudo Se ele bem. tem uma deficiência da visão, por exemplo, Sim. é uma outra história. Agora, se você tem com paralisia cerebral, como você vai fazer isso na Às vezes sala ele tem regular? ele tem o cognitivo preservado. Aí você, por exemplo, aí dá a Como questão... você vai tratar isso? Entra a metodologia, entra uma orientação pedagógica, que foi o que o Ivan falou. Eu já tive essa orientação da PAI. Eles vieram na escola, porque eu tinha um aluno com paralisia cerebral, o aluno cadeirante, os movimentos Totalmente, extremamente né? comprometidos. O que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para ele brincar no parque, ele tinha que estar no meu colo. Eu tinha que escorregar no escorregador com ele. Eu tinha que sentar na balança para segurá-lo, porque ele não tinha o movimento da mão. Não, por exemplo, o lápis eu amarrava na mão dele. Mas a moça, a TO, a terapeuta ocupacional da PAI, veio à escola e ela me deu a luz que eu precisava. Isso faz só uns 6 anos. E ela veio, ela me ensinou a usar a prancha, ela me ensinou a usar materiais imantados, porque como ele não tinha o comando, ele ia pegar um lápis, ele dava um tapa e derrubava tudo. Então eu prendia na mesa dele. Então é isso que eu tô te falando. Depende da deficiência. Sim, depende. Sim. Hoje eu não tenho nenhum deficiente na minha sala. Isso deficiente eu tô dizendo a questão laudo médico. Sim. Tá? Tem aqueles que não têm laudo. Não. Crianças com dificuldade de aprendizagem, que a gente descobre coisas profundas, isso eu tenho todo ano e é para mais de 2. É normal, né? Então hoje eu tenho um trabalho junto com uma colega, que nós temos um aluno. Eu falo nós temos porque nós pensamos juntas no que fazer com esse aluno. Ele tem, por exemplo, idade mental de 9 meses. Ele tem um comprometimento físico, cognitivo, motor, tudo. Qual é a questão? Ela vai dar o conteúdo de primeiro ano? Esse aluno vai se alfabetizar? Não. Mas você precisa de ver a situação dele quando 2 crianças pegam na mão dele para andar pela escola. Então tem a questão social. Sim, essa inclusão então, social. É a questão, a sociabilidade. É a interação que essa criança tem. Então, assim, o trabalho todo é muito de pesquisa. A gente levanta a vida desse aluno, a gente olha todo o parecer médico, a gente pede, nós pedimos, nós fazemos relatório do que observamos, e isso é o que eu falo para todo mundo que eu trabalho junto. Se respalde por escrito. Por quê? Porque não vai ter médico que vai poder te negar um suporte. Porque você tem, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Porque você tem embasamento no que você está fazendo. Então você faz aquele relatório de tudo que você observou. Não, você não está dando laudo, mas você está fechando o relatório. Peço orientações ao médico tal. Peço orientações. Agora, a família ajuda nesse sentido? Ai. A parte é complicada, né? Claro. A parte é complicada. Você acha que eu perguntei por quê? Essa parte é complicada. Não, porque você concorda? A partir do momento que eu não o vou mais professor... conversar com você nos bastidores, que você me deixa... A partir do momento que... Não, tô falando claro, pelo que eu vivo mesmo. Sim. A partir do momento que o professor ele detectou que o aluno tem alguma necessidade especial, eu não vou colocar o aluno no meu carro e eu levar ele até a PAI, eu levar ele até o psicopedagogo, eu levar ele até o médico. Eu preciso da família comigo. Tá. Então, vamos lá. Vou falar de tudo que eu já passei, de tudo que eu vivi até hoje na clínica também. Ai, Jesus, isso é uma briga grande. Bom, então, você tem pais que quando você começa a conversar, você pergunta da vida, porque você quer chegar pra... Né? Você quer chegar num ponto de falar assim, olha, tá diferente das outras crianças. Você tem o pai que chora, se emociona, você tem o pai que fica bravo com você, você tem o pai que pede, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Então, assim, independente se ele quer me ajudar, se ele quer me bater ou o que ele quer fazer, eu tenho o meu respaldo. Então, assim, que são as... Hoje, por exemplo, né, na rede que eu trabalho, nós temos o registro síntese, é uma ficha avaliativa. Então, lá, tudo é escrito, tudo é detalhado. E eu sou aquela professora que eu não tenho medo de encaminhamento.
Mando. Só que eu tenho a minha cópia, a mãe é obrigada a assinar a minha cópia, ela é obrigada a assinar o meu diário, porque ela está recebendo... Ciente do que está acontecendo, isso, né? Porque eu falo assim, o professor do ano seguinte, ou a escola, que ele, né, se ele mudar de escola, não vai poder falar assim, ninguém percebeu. Ninguém viu isso antes? Ninguém viu. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas, concorda? O aluno chega no final do ano, eu tenho que prestar contas por que ele não foi alfabetizado. Sim. Certo? Então aí, e isso eu tô falando do aluno que, por exemplo, é desnutrido, do aluno que falta muito, do aluno que não tem uma rotina familiar e chega na escola com sono. Eu tô falando do aluno que tem uma deficiência, e eu tô falando daquele aluno que ninguém nunca teve um olhar diferente para ele, e às vezes ele tem uma depressão infantil. Agora, mudando um pouquinho, Sim. que me veio as ideias aqui agora. Se você tem um aluno de inclusão na sua sala, muito bem. Todos, na minha sala, todos são de inclusão, então fala com deficiência. Supondo que em São Paulo o Haddad agora ele resolveu reprovar no 3º, 6º e 9º ano, certo? Reprovação. Certo. Um aluno de inclusão. Eu sei onde ele vai chegar, eu gosto. Um aluno de inclusão, como você trataria este assunto? Porque ele não pode ser reprovado. Tá. E nem pode ser avaliado da mesma maneira que os demais. Ah, aí ó. Não vou falar. Não, é claro. Antes do Omar me cutucar por causa da nossa discussão sobre aprovação ou reprovação, eu já vou logo falando. Bicho, eu tenho um aluno com paralisia cerebral. Mas se a lei diz que ele tem que ser avaliado e reprovado Sim. ou aprovado... Entretanto, eu tenho orientações específicas para os casos de alunos com deficiência em que eu não vou avaliar ele da mesma forma que eu avalio. E aí, Omar, tudo vai entrar tudo. A sondagem avaliativa... O que, diga de passagem, é muito fácil fazer quando você tem 40, 45 alunos na sala. Não dá problema nenhum, né? Não, é tranquilo. Tudo é diferenciado como para outras crianças que tem uma peculiaridade. A avaliação é de forma diferente. Foi o que eu acabei de falar para você. Certo. Se eu tenho um aluno que ele não registra, eu posso fazer uma sondagem... Assim, né, uma sondagem com alfabeto móvel, porque eu tenho um aluno que monta tudo com alfabeto móvel. Então esse aluno, ele é trabalhado, a metodologia é diferenciada, então a avaliação é diferenciada. E aí entra na questão, nem sempre, igual eu acabei de te falar, que eu tive um aluno com paralisia cerebral, com cognitivo preservado, e a alfabetização se deu da mesma forma que as outras crianças. Qual foi a diferença? Todo o material que eu usei com ele não foi o mesmo. Por quê? Porque ele não tem condições de segurar nada, né? Isso. Como as outras crianças que eu acabei de te falar. Tem criança que eu preciso utilizar só o alfabeto móvel e não escrita, não está produzindo. Então, tem a criança. Isso a gente está falando nos casos mais leves, porque eles têm os níveis. Leve, moderado, severo. Cada deficiência é muito peculiar. Então, se ele tiver a questão do conteúdo é diferente, se o conteúdo é diferente do da maioria da sala... Eu estou falando a maioria porque na minha sala eu tenho diferentes conteúdos, sim. Certo. Então a avaliação ela é diferente. Agora, a gente vai para o intervalo, mas vou deixar uma questão para depois do intervalo. A inclusão, do jeito que foi feita agora. Que está sendo. Está sendo feita sem o devido preparo, na minha opinião, sem infraestrutura, sem a preparação do professor. É mais uma jogada política ou... Tá na hora. Já deveria ter sido feito. O que você acha? Não responde agora. Só depois, tá? Tá bom. Vamos pra musiquinha? Nossa, muito clichê isso, Marcos. Muito bom isso. Muito bom, né? Vamos, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Diego Jesus, que tá nos ouvindo. Também mandar um abraço pro nosso querido editor-chefe Felipe de Souza. E pra Edna, né, que tá lá no chat do culturaonlinebr.org/chat, conversando conosco sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco. É isso aí, estamos de volta. Programa E Agora José. Hoje entrevistando Gisele, que é psicopedagoga. Não, nem tanto.
Neuropedagoga. Eu tô quase. É pedagoga da pedagoga, é Eu tudo. tô na parte mais fácil, o estágio. É. Tá tranquilo? Falando sobre inclusão. Antes do intervalo, nós deixamos aqui uma questão que era da forma que foi implantada a inclusão, está sendo implantada. É mais uma política do que uma... Porque a gente vê que normalmente acontece, né? É uma falta de infraestrutura, de preparação, de discussão realmente do assunto, e vem sempre imposto de cima para baixo, sem ouvir as bases, né, da sociedade. Seria mais uma política desastrada? Olha, Mais uma canetada? Mais uma canetada, né? olha, como que tá saindo o som? Tudo bem? Tá bom. Então tá. Não, é que eu mexi no microfone sem querer. Bom, eu acho que muita coisa é política, né? Assim, é politicagem. Só que a inclusão, ao meu ver, é pra ontem. Porque foi o que eu te falei, é questão de humanidade. Eles estão aí, a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Tá sendo atropelado, tá sendo desastrado, estão dando tiro no pé. Por exemplo, a questão do fechamento da PAI. É um tiro no pé? É um tiro no pé, porque vai ter uma TO em cada escola, vai ter uma psicopedagoga, uma psicóloga em cada escola. Então, assim... Ou mesmo o enfermeiro, né? Isso. Então, assim, é muito complicado. Realmente tem erros absurdos, não dão suporte suficiente. Eu já ouvi, falaram pra mim, tá? Não foi assim, contaram pra minha amiga que trabalha na escola em Jaú. Não foi em Jaú. Falaram pra mim assim, o aluno passa a maior parte do tempo com você, quem tem que se virar é você, e você acha que 30 minutos com uma fono vai fazer diferença na vida dele? Aí você entendeu que eu fiquei bem calma, passiva, muito. E aí, assim, ela me ofendeu, porque afinal a criança fica 50 minutos comigo no sábado. Então, se eu não faço a diferença... Então assim, ela cutucou num calo, num calo, né, já dolorido. Então, assim, aí, essa por aí, pessoa, né, por aí, que deu essa orientação, ela é responsável por um setor de inclusão. Por aí você vê o despreparo que existe. O desrespeito. Então, assim, tem essa muita falta coisa. de infraestrutura, desse preparo todo para poder realmente fazer uma inclusão. Isso. Mas a questão toda é como eles têm toda essa questão de legislação a cumprir, era uma coisa, literalmente deixaram para a última hora. E então, aí não tem jeito, né? Corrida mal feita. De qualquer jeito e mal feita. Porque se desde... Estoura onde? Por exemplo... Na sala de aula com o professor, né? Pra variar. Então, a Declaração de Salamanca ela é de 94, né? Ela fala sobre a escola... Declaração do quê? De Salamanca. Quem? Ela é da Unesco. Quem? Explica pra eu conheço sala vazia, sala indisciplinada. Mas a inclusão não tem a manca? Agora, sala manca, né? Sala de inclusão, é isso? Sala manca. Ivan, me salva. Não, depois não sabe porque que a audiência de 20 mil cai pra 2 ouvintes, né? O meu e o do Felipe aqui. Os não, 3 eu também tô ouvindo. Piadinha sem graça. Hoje eu não tô com meu notebook. Bom, a Declaração de Salamanca é de 1994. Ela é bem recente, né? Que seriam as orientações gerais para a inclusão. Então seria uma declaração universal da Unesco. Isso, da Unesco no que diz respeito à inclusão. Então, só fechando, se ela é de 94... O telefone não para, é ouvinte ligando para nós. Abre o canal de... É que a telefonista não tá lá agora. Ouvinte, por favor, você pode interagir pelo Facebook, mas ligando aqui agora é difícil. Ligar é complicado. Não vou poder atender. E aí, por exemplo, se a partir da Declaração de Salamanca, né, tivesse começado a pensar
sobre como vamos fazer, sim. a coisa teria sido Aquela feita. famosa responsabilidade, né? Só que aí Que você... normalmente não se tem. Então, só que hoje tudo é política, né, Omar? Você para, por exemplo, eu falo pra você hoje. Tá, tudo bem. Sim. O mundo é político, as pessoas são políticas. Politicagem. Politicagem. Aí é outra história. Hoje o número de alunos na sala, Omar, hoje você pega e você fala assim, hoje eu recebi o meu 36º, eu, Gisele, Aluno? recebi o meu 36º aluno numa sala de alfabetização. Tá brincando. E aí eu fui lá, eu falei, desculpa, deve ter, né, Algum erro, né? Porque a minha sala tá cheia. Pedi pra mãe. Já falei, passou de 25 faz algum tempo, mas né? deixa comigo. Falei, não, mas pode deixar lá comigo, eu vou conversar, porque eu acho, né? Colocaram o nome da professora errado, enfim. Então, não, ela veio matriculada de cima. Ninguém perguntou. Mas não há que perguntar. Não há o que perguntar. E aí... Você percebe? Não há o que perguntar. Aí fala, são 25 alunos por sala. Então, a minha colega do primeiro ano ao 36 lado, está só um pouquinho tem assim. um aluno com idade mental de 9 meses que passa o dia lambendo a maçaneta da porta. Ela tem 35. Ele bate a cabeça no vidro. Olha. Como que você faz para alfabetizar uma sala, para cuidar de uma criança, para não quebrar a cabeça no vidro da porta? Você tem que ficar trancando e destrancando a porta para os alunos irem ao banheiro. E aí? Então, assim, não é só questão inclusão, é que tudo fica mais difícil, mas aí eu falo pra você, por exemplo, hoje, eu tenho os meus alunos com déficit grande de aprendizagem. Eu só não tenho uma inclusão com laudo, que vira e fala, Gisele, ele tem Down, Gisele, ele... Não. Uhum. Entendeu? Mas, por exemplo, o ano passado eu tive um aluno que, assim, graças a Deus, por eu não aceitar calada as coisas que vêm de cima, eu consegui fazer um trabalho todo com a mãe, e o aluno, ele tinha um transtorno mental que ele precisava de acompanhamento constante, porque ele tinha surtos que ele veio para me bater várias vezes. Num surto de raiva, ele passava jogando mesa nos colegas. Oxe. E ele era dito como normal, uma criança normal. Ou seja, normalíssimo, normal, né? Tá tranquilo. Tranquilo. Então, assim... Jogar cadeira nos outros é normal, isso, né? Tudo bem. Então a gente está falando da questão da legislação, dos alunos com laudo, que são esses ditos deficientes. Uhum. A gente está falando de um acompanhamento, mas a gente tem inúmeras crianças dentro da escola que não tem um acompanhamento, mas aquela criança que você olha e você fala, tem alguma coisa está errada aí, eu né? preciso saber o que é, por quê? Não é para você excluir, é pelo contrário, é para você ajudar. saber como que você vai trabalhar com essa criança. Vai ajudar. Hoje, por exemplo, os pacientes que a gente, né, o meu grupo da pós atende no sábado na clínica, são crianças encaminhadas de escola pública. Certo. E elas vêm com relatório com a queixa do porquê que elas estão ali. Porque todas, a maioria, tá? Não tem algumas que, né, são diagnosticadas por psiquiatra, mas a maioria são ditas, teoricamente, são normais. Só que não aprende, só que tem uma diferença. Um déficit de aprendizagem, porque né? nós temos aquela questão, sabe aquela tabela assim, a criança com 6 meses tem que fazer isso, criança com 1 ano tem que fazer aquilo? Isso é assim, é padronizado. Por exemplo, quando você vai... Mas isso é a média, né? Isso, quase todo mundo faz isso, mas se tiver um que não faça, ele está fora do padrão. Mas tem um padrão, porque pode... por exemplo, eu falo pelo meu filho com 3 anos passou num neurologista e foi feita uma série de exames ali em cima da maca, pro neuro descartar a hipótese de autismo, pro neuro descartar hipóteses várias. Eu me lembro que ele não falava nada, de reflexo, né? porque ele não falava. Eu lembro. E assim, foi eu conheci, ele não falava nada. Pela minha briga com os médicos, eu troquei de pediatra inúmeras vezes, por conta assim, você é desesperada. Tá, tudo bem, mas então, eu tô te pagando, eu só tô pedindo um encaminhamento pra fazer um exame. Certo. Então, assim, até a hora que eu encontrei um neurologista excelente, que na hora, eu chorando, porque assim, eu já tava desesperada, ela falou assim, porque um médico virou pra mim e falou assim, eu acho que seu filho é autista.
E aí ninguém tá preparado, porque você fala, o que eu vou fazer, por onde eu começo, por mais que você saiba a teoria, é seu filho. E aí a neuro, ela leu meus pensamentos, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tô descartando hipótese de autismo, eu tô descartando qualquer hipótese de problema no sistema nervoso central, simplesmente por todos esses testes que eu fiz com ele aqui. Ela teve um olhar atencioso, ela me fez uma série de perguntas que a pediatra dele falava que ele estava todo atrasado, que ele andou atrasado, engatinhou atrasado, lá. A neuro virou pra mim, imagina, ele tá na média. Pode ser uma média baixa, mas tá. Isso. Ele não estava atrasado, mas ele estava na média. E é isso que a gente quer, é simplesmente isso. Que esse respaldo. Muito aluno, né? Meu, eu encaminho primeiro para um pediatra. E é o que eu estava pensando aqui agora. Além de todas as dificuldades que você tem em quantidade de alunos, etc, na sala de aula, e problema com superiores que não entendem absolutamente nada porque estão lá por cargo político, simplesmente por isso, e não porque tenham se formado em alguma coisa, né? Tenho, mas enfim. Bem provável que já esqueceu, né? Isso. Você ainda esbarra nos maus profissionais da medicina. Qualquer área, mas é o que a gente sempre fala. Né? Porque o médico falar para a mãe, ou para qualquer um, falou para você, eu acho que ele tem autismo. Acho? Peraí, quem é o médico aqui? Baseado em quê? Quem é o médico? Eu posso falar, eu acho. Eu não sou médico. Eu posso achar. E ele pode ter as médico, desconfianças dele. O médico, para chegar numa conclusão... Mas pedir um encaminhamento, né? Fazer um encaminhamento. Pelo amor de Deus. O médico, né, fazer um encaminhamento. E a briga que eu tenho, por exemplo, hoje, como professora, e eu vejo com as minhas colegas, já um pai de aluno meu voltou com o meu encaminhamento para o pediatra, sendo que foi com um relatório, você não simplesmente encaminha. Você manda um relatório. Sim, tem que mandar um relatório. Do que está acontecendo, E o pediatra falou assim, devolve isso para ela, quem ela acha que ela é. Aí você faz um outro documento. Porque se o profissional, psicólogo, qualquer profissional pedir uma declaração para o professor, uma declaração comportamental, um documento falando do desenvolvimento, eu não sou obrigada a fazer? Sim. Desculpa, então ele também é. Também é. Normalmente quando a criança é enviada à escola com alguma deficiência, com algum transtorno, normalmente passando pelo médico, tem que vir a ficha avaliativa dele, do médico, dizendo como ele se comporta, qual é a conclusão então é nessa hora. Qual é o laudo dele? Nesse dia eu aprendi e ensinei a todas de colocar embaixo, solicito a resposta. Fico no aguardo da resposta, porque nós precisamos. Ainda tem que esbarrar nisso, uma briga de egos. De ego. Né? Egos. Não, porque quem é você? Não, eu não sou ninguém. Só que se você não tivesse passado pela mão de uma professora. Quem é você? Eu tenho um palestrante que chama Por isso que eles escrevem Cortella, né? Márcio Sérgio Cortella. Que ele pode explicar direitinho quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Márcio Sérgio Cortella. Cortella, verdade. Posso ler comentários de ouvintes? Manda! Nossa amiga Edna de Minas diz o seguinte. Aliás, você não mandou a caneca da Edna até agora, né, ô José? E ninguém, mano. Pois é. É um fanfarrão. Nem da Edna e nem da Luciana. Mandei nem do ninguém. Felipe. O Felipe vai vir aqui em casa buscar no para que a gente tem que fazer uma lista. Seguinte, a Edna diz o seguinte. Fico muito frustrada em relação a uma aluna do 8º ano. Ela faz acompanhamento psicológico semanal, mas é extremamente fraca, mal sabe escrever e não há um estagiário para ficar com ela, e a professora nem pode dar atenção maior porque são 30 alunos na sala. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Agora, outros comentários é o seguinte. Nosso amigo José... Deixa eu só falar uma coisa rapidinho para Edna, só parabenizar ela. Uma frase de uma professora maravilhosa que eu tenho, que eu falo que eu não tive. Eu tenho, que é a Marilza, que é neuropsicopedagoga. Ela fala assim, quando o professor fala que está frustrado porque ele não consegue trabalhar, porque ele é um excelente profissional, significa que aquilo incomoda ele e que ele tenta de alguma forma fazer alguma coisa. E quando a gente se incomoda é quando a gente melhora, é quando a gente busca.
Então, assim, parabéns pra Edna. Só isso, E desculpa. quando não incomoda, que você não tá nem aí, É a mesmice. é o contrário, Imagina, né? quantas É o vezes contrário. eu já perguntei numa sala de professores, já perguntei pra profissionais, quando eu falo, tem uma inclusão na minha escola tal, ele sabe ler? Uhum. Não sei. Beleza. Falou, ninguém fez uma avaliação, ninguém olhou pra essa criança no 8º ano, ninguém Até- olhou. desde o primeiro ninguém até o fez uma oitavo, né? entrevista com os pais, por quê? Vai dando nota. Lembra que a gente nota. falou da avaliação? Avaliação. Desculpa de novo, vai, pode continuar. José Francisco Sampaio, de Pernambuco, diz o seguinte: às vezes eu chego a pensar que os planejadores em educação do MEC não sabem o que é o holocausto da escola pública brasileira. Chego a pensar também que o sistema educacional não tem autonomia para decidir as metas corretas. Muitos projetos dos gabinetes fracassam porque os professores não são consultados. Os professores não estão preparados e não vão ganhar mais essa missão. Não estão preparados e não vão ganhar para mais esta missão. O sistema quer matar os professores e depois, quando eles morrerem, ainda vai dizer que eles morreram porque eram incompetentes. Sabe uma coisa que foi colocado aí que eu acho muito importante, é uma discussão totalmente política que a gente estava falando? Para ser ministro da educação, você tem que ter o quê? Qual é a sua formação? Filiação a um partido político e saber lamber direitinho. Isso, o Né? doutor. Então, assim... Secretário também. Secretário também. É bem complicado. Aliás, e um abraço para o nosso querido secretário de Educação. Vai Como continuar. ele é meu chefe. Ó, Quero ver amanhã. e... Não, assim, é justamente essa questão de preparar, por exemplo, uma coisa... Não é puxando o saco da Prefeitura de Guarulhos, mas é uma coisa que a Prefeitura de Guarulhos faz. Eu tô até com o livro de orientações da educação inclusiva dela aqui. Pode mostrar. Tem uma filmadora. O Roxinho, a série Roxinha, que tem nós temos o QSN. E hoje, por exemplo, você estava falando, né? Só um comentário da questão da minha formação e que a Prefeitura de Guarulhos teve essa participação. A Prefeitura oferece ainda curso de Braille, curso de Libras. E aí muitas pessoas viram e falam assim, vou usar esses exemplos, tem outros, né? Mas assim, pelo menos eles têm um guia de orientação, né, para educação inclusiva, que é uma coisa que vira um livro de cabeceira, que ajuda muito quem está interessado. A Libras. Eu comecei num curso, o meu interesse, né, para Libras começou num curso oferecido pela Prefeitura de Guarulhos. Eu não tinha aluno surdo. Não tinha, comecei a fazer por interesse, tal, já fui pouco fluente. Hoje em dia nem tanto, a vida corrida, porque é uma segunda língua, então você precisa de um contato. Mais íntimo. Eu precisaria ter continuado. Direto, né? Hoje o meu contato com os meus amigos surdos é pelo Facebook, o que não garantiu a minha Libras. E só que um dia a minha escola recebeu uma aluna surda. E qual foi a minha frustração? A minha Libras não ajudou em nada. Por quê? Ela não sabia. Porque ela não sabia Libras, porque a fono que a atendia, a fono era da rede pública de Guarulhos, aí é onde entra a briga acadêmica. Proibiu a mãe de fazer qualquer gesto. Proibiu a mãe de deixar a menina ter contato com a Libras. Por E qual quê? a fundamentação? Oralismo. Tem. Dentro da visão deles tem uma fundamentação que é a linha oralista. Oralismo? Oralismo é o surdo aprender a falar. Ele aprende pela questão da movimentação das cordas vocais, Sim. o movimento que a boca e a língua faz. E tudo aí bem. essa aluna chegou. Então, ela se escondia embaixo da minha mesa, educação infantil. Ela tinha 5 anos. Ela se escondia embaixo da minha mesa, ela batia nas crianças. Ela estava errada? Não, porque ela não entendia ninguém entendia ela. Totalmente um peixinho fora d'água, né? Ela fugia da sala, ela me Um agredia. bichinho. Um bichinho. E aí eu precisei conversar muito com a mãe, precisei levantar muito material, precisei da ajuda da minha diretora maravilhosa que eu tive, que eu aprendi horrores com ela, que foi a Josefa, para estar do meu lado, para me defender, porque ela teve que comprar uma briga comigo contra a fono.
E aí fazer a mãe desconstruir toda a ideia que ela construiu desde a gravidez da menina Já até pensou? aquele momento. Hoje eu tenho contato com essa mãe pelo Facebook, pelo Orkut. Hoje a Gabriela estuda numa escola para surdos, mas também frequenta uma escola regular. Hoje ela está se alfabetizando, é outra criança, porque a mãe mudou de fono. A gente começou a ensinar Libras. Nós voltamos naquele ponto Isso, que eu aí toquei do mal profissional da medicina. Isso. Ou mal informado, né? Daquilo que não ajuda nada, né? É o que eu te falei, é a questão lá. social. Qual que é a briga do surdo? Então, aí só para puxar o vínculo, depois eu volto para isso. Por que esse foi o meu começo acadêmico? Porque aí eu comecei a pensar, o meu curso de Libras não resolveu. E aí? O que eu faço? E aí foi por isso que, por exemplo, na faculdade eu tive a ajuda da grande Sheila Gonçalo para me ajudar, porque a minha linha de pesquisa foi essa, metodologias de alfabetização de surdo. Porque a Libras não ajudou. segurou. Não. E se o surdo não souber Libras, e aí eu tive um estudo não de resolve caso, nada, né? Isso, eu fiz um estudo de caso sobre uma criança que frequentava a escola regular e que também não estava sendo assegurado porque ela estava no 3º ano do ensino fundamental e não estava alfabetizada. Então, assim, é muito complicada essa questão de formação, porque, assim, por exemplo, dá-se a formação, mas quem faz a metodologia? Eu tenho a Libras, então, mas é metodologia na sala de aula. Então não tem receita pronta, é isso que eu entendo a agonia dos professores e eu me Mas aí que tá, né? Todo mundo tá em busca dessa fórmula mágica, não né? Tem, não tem fórmula da pedra mágica. filosofal da educação. Isso, não tem fórmula mágica, não tem curso de pedagogia que ensine. É o bom senso. Não só bom senso, Omar, é a teoria junto com a sua pesquisa, junto com a sua incansável procura. Vontade se de você ensinar. acha vontade de ensinar, Né? como até o aluno ouvinte. Por exemplo, se tivesse parado na Caminho Suave, acharam o milagre da alfabetização. Caminho Suave, quem ia pesquisar alguma coisa? Ninguém, Porque ficava só naquilo, né? Ia ficar naquilo. É. Então, só que aí foram pensar em quem? Em quem não aprende com a Caminho Suave? O que fazemos com ele, se não O que aprende? fazemos? Por exemplo, hoje eu tenho meu trabalho junto com a minha amiga Mônica, que eu pedi para ela estar online, se ela não estiver, Ela depois eu apanhar. pego ela. Hoje nós temos um trabalho como de alfabetização, nós usamos sílabas, nós usamos a parte fonológica, nós usamos os projetos, nós usamos cantigas, porque de algum jeito... Mas é que tá, eu gosto de usar você, porque cursou, porque fez essa parte, você tem ferramentas para poder usar. Porque você não aprende com isso, vai aprender com aquilo outro. Sabe você vai onde usar uma metodologia Omar, diversificada. Sabe onde você aprende muito e é uma delícia? Num grupo de professores, numa hora atividade com os professores empenhados. A atividade é aquilo que nós chamamos no estado de HTPC ou ATPC. Isso. Omar, eu tenho... A Andréia e a Silvia também, eu vou puxar o... Antigamente era HTPC, né? Eu tenho uma colega que ela fez um curso do Hora de pró-letramento. tempo para conversar. Foi um curso do governo que veio, a prefeitura deu. Eu só consegui fazer o de alfabetização, eu não consegui me inscrever no de matemática, de tão concorrido que ele era. A Andréia me dá aulas de matemática, da questão metodológica, a questão de material, de ferramentas, e ela me dá aula nos horários que as nossas salas estão com especialista, então, na hora do intervalo. Aí são essas horas, são trocas. Eu estava falando logo no início da nossa conversa a respeito da infraestrutura que vai propiciar ao professor ferramentas, discussões, etc, para que ele possa atuar nesse campo. Da maneira que está sendo feito, que foi feito agora já, a base da canetada, né, Ivan? Tá feito agora, beleza, olha que bonito. Olha que bonito a inclusão. Atrás você, né? Você que Professor, se lasque, né? Isso. É a mesma coisa que dizer, se vira. Problema seu agora. Né? Em contrapartida também nós temos as APAES que vão sofrer com isso, porque não vão receber verba do governo mais. É um pecado isso. Né? E é as APAES são necessárias. Por quê? Elas fazem o tratamento, não é verdade?
A inclusão social, a sociabilidade, a socialização, aliás, a educação formal escolar vai-se na escola, sem dúvida. Mas essa parte do tratamento, né, da terapia ocupacional, os pedagogos da PAI, a escola não vai fazer. A escola não vai fazer. Como é que fica essa família, essa criança, mais especificamente, sem uma PAI para fazer essa terapia ocupacional? Quem vai fazer? Não vai fazer mais? Complicado, mas isso vai ter que ser assegurado de alguma forma, viu? Fechando a PAI justamente porque entra na parte de legislação. Porque você tem que assegurar a questão do direito à saúde, à educação e tudo mais. Então, essa criança vai então pro SUS agora? Então, eles vão ter que... Aí é que entendeu? Eles vão ter que assegurar isso de alguma forma. Mãe que sabe dos seus direitos, ela corre atrás. É complicado, não é, Silva? Bom, mas aí também a questão da legislação resolve com uma outra canetada, né? Legislação você resolve a base de canetada, bicho. É simples. Fazer uma emenda lá pra uma resolução para LDB, acabou. Não, você faz regulamentação, uma emenda pra LDB, etc. Regulamenta, porque está na meta do plano de desenvolvimento da educação. A meta 4 é o atendimento na escola preferencial, na rede regular. Você vai na LDB, em virtude dessa meta, você modifica a LDB e ela deixa de ser preferencialmente na rede regular para se tornar exclusivamente na rede regular, porque é isso que está na LDB. Na LDB ela é concomitante com a matrícula preferencialmente na rede regular de ensino. Você risca o preferencialmente e coloca exclusivamente. Sabe uma coisa, por exemplo, eu estou falando de legislação. Onde é lei. O surdo tem direito ao intérprete. Sim. Quem consegue esse intérprete? Geralmente estudante de universidade pública, porque ele entra com processo contra a faculdade. Agora, por exemplo, os surdos do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio, depende do pai. E aí, quantos pais conhecem os seus direitos? Então são coisas deles brigarem, porque aí, concorda? Você tirou a PAI. Tudo bem, só que aí o que a PAI faz vai ter que ser assegurado de outra forma. Agora, falando nesse aspecto do ensino fundamental e médio, então, caso o pai não faça ou não tenha conhecimento, não tenha condições de fazer, digamos assim, a escola poderia assumir esse papel? Solicitar o intérprete junto à diretoria ou à secretaria? Falar, olha, eu preciso. Essa parte interna, sim. Essa parte interna, sim. A partir do momento que a escola recebe um aluno especial, a direção ela tem que comunicar à secretaria. Olha, eu tenho um aluno aqui, preciso do intérprete. O seu superior de que há essa demanda. E aí, não tem o intérprete, como é que fica? Então, morreu o assunto aí? Ou a direção da escola leva adiante? Aí depende vai comprar uma briga? Você vai aceitar esse não? Não tem ponto. É aí que tá. Ó, posso fazer uma parte aqui? O capítulo 5 da LDB 9394 de 1996, artigo 58, onde fala sobre educação especial. O primeiro parágrafo diz assim: haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Sim. Ou seja, é uma legislação federal. Agora eu pergunto, qual o estado, qual a escola, qual diretoria, qual secretaria se preparou para isso? Olha, está na LDB, nós temos que ter de prontidão, porque vai acontecer. Eu acho que ninguém. Porque eles só vão fazer depois que a bomba estoura. A hora que o negócio aparece, por exemplo, na mídia, se todos os pais, todas as mães que têm criança de inclusão fossem à mídia reclamar e falar, eles vão se mexer. Eles se mexeriam. Antes disso, ninguém move um dedo. E tá aqui, ó. Peraí, o artigo 59, ela diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículo, método e técnica apropriada, professores com especialização adequada em médico superior para atendimento especializado. Então todas as secretarias de educação deveriam ter já se preparado com isso, né? Acesso igualitário aos benefícios de programas sociais suplementares, enfim, educação especial para o trabalho,
visando efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo mediante articulação com os órgãos oficiais. E aí, e vai embora. Então, quer dizer, esse direito, ele é garantido. O que eu vejo? Eu vejo a mobilização, eu vejo o seguinte, nas diretorias, eu vou falar o estado de São Paulo, nas diretorias de ensino do estado de São Paulo, dentro do núcleo pedagógico, você tem uma pessoa específica para mexer com a inclusão. Certo. Aqui na cidade de Guarulhos nós temos 2 diretorias de ensino, nós temos 2 regionais. Nas 2 eu conheço a professora que trabalha especificamente com a inclusão. Qual é o problema dela? Ela em si, ela toma conta da multiplicação de como lidar com as inclusões, mas ela não tem condições de ir à escola, atender todas as escolas, até porque nós temos aí quase 200 escolas no município de Guarulhos, isso se tratando do estado, das escolas estaduais, né? Então eu vejo que tem cursos para os professores, tem cursos para os professores, isso garante o atendimento do professor ao aluno com necessidade especial? Não. Preciso de um especialista. Você pode ter o professor que consegue se virar nos 30, né, e não fazer nenhuma besteira ali com o moleque, mas é necessário que haja o especialista. Para isso você esbarra naquele famoso problema, né? 200 alunos na sala de aula, né? Não é? Como dar conta? Sabe, eu trabalhei numa escola por mais uns 5, 6 anos, o Manuel Bandeira, se eu não me engano, tinha. Agora eu fiquei até com medo de afirmar se ainda tem. Sala especial. Então tinha uma sala especial em torno de 10 crianças. A professora tinha uma formação especial, uma formação diferenciada, mas ela já vinha. O concurso era diferente. O concurso para dar aula na sala especial não era o mesmo concurso para dar aula em sala regular. E ali eu via a questão da inclusão de uma forma muito bacana. Por quê? Porque a sala especial estava dentro de uma escola regular. Então os alunos tinham desde aquela questão de ir ao banheiro e os alunos dito normais ajudar. Eles tinham a questão das festas, juntava-se sala especial com sala regular. A participação, essa interação proporcionava a inclusão. Sim. Mas na hora, por exemplo, de assegurar a questão dos conteúdos, e eram 2 professoras, elas trabalhavam juntas, na hora da questão dos conteúdos, essa questão metodológica, elas eram especialistas nisso. Mas, por exemplo, eu lembro da gente fazendo documento para tirar essas, porque não podia simplesmente tirar da sala especial esse aluno, que ele tinha a capacidade de ir para uma sala regular. Por quê? Por causa da interação que a gente via, por conta do conteúdo que a professora apresentava, por ele já estar alfabetizado, por uma série de fatores, então a gente conseguia transferir esse aluno da sala especial para a sala regular. Então aí é um exemplo de um trabalho legal, entendeu, que funcionava, igual você está falando. Mas e aí? Não tem? Mas e aí? Não vai? Olha, a coisa é tudo muito novo, tá? Mas assim, eu acho que tem que ser para ontem, porque é desumano você deixar, por exemplo, o aluno deficiente trancado dentro de casa, simplesmente com a mãe. Mas em compensação você tem todos esses direitos para assegurar. Mas está engatinhando, está começando agora. Foi o que a gente falou. Se tivesse começado, por exemplo, na declaração, na época de 94, da Declaração de Salamanca, talvez hoje já estaria bem melhor, né? Talvez não estivesse o ideal, mas tá próximo. Só que assim, tá atropelado, tá feito de qualquer jeito. Mas a gente não pode simplesmente virar e falar assim, não dá. Você vai tirar o direito desse aluno, você vai tirar o direito dessa família. E aquela coisa, uma vez eu peguei e falei para uma amiga minha, eu falei isso há muito tempo, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, eu não sei se um dia eu tiver um filho deficiente, se eu coloco numa escola regular. Aí ela virou e ela fez só essa pergunta pra mim, foi uma coisa que me faz pensar até hoje. Ela falou assim, ele vai ter você pro resto da vida?
Acabou, matou aí. Outro dia eu só via, eu deveria ter procurado na internet depois, eu vi numa chamada no Fantástico, que estava falando de um rapaz que, se eu não me engano, ele era autista, pela primeira vez pegando um ônibus sozinho. Então, assim, porque é literalmente isso, você preparar para a vida. Exatamente. Porque os pais não estão aí para sempre. E quanto mais independência, quanto mais melhor. Autonomia, por mais que não tenha, que seja uma deficiência severa, que não tenha condições, por exemplo, de ir para o mercado de trabalho, mas quanto mais independência, quanto mais autonomia, um dia, se alguém precisar cuidar, é mais simples. É mais simples, porque não vai ter, não adianta, não vai Agora, ter dedicação, não vai ter o... A gente vai para um intervalo, né? Vou deixar mais uma pergunta para depois. Escuta, eu tenho ouvinte aqui, viu? Aliás, eu tenho várias colocações. Você não fala nada? Você tem que cortar, eu vou atravessar a conversa? Lógico. Então tá bom, então no próximo bloco eu falo. Tá bom. Eu vou deixar a seguinte questão. A gente deixa ele falar. Vou deixar a seguinte questão para o próximo bloco. Pro Ivan? Não, tanto faz. Para nós mesmo aqui. O aluno de inclusão, os colegas da classe, como eles recebem esse aluno de inclusão? Beleza. Porque nós temos a questão do bullying, né? Eu posso responder. Não, vai responder nada agora. Essa eu também quero. Tá? Então é isso aí. Como seria então a recepção pelos colegas desse aluno de inclusão? Vamos então para mais uma musiquinha e a gente já volta já, tá? Isso aí, estamos de volta, programa E Agora José, domingo dia 25 de agosto de 2013, hoje com Gisele Fevereiro, falando sobre inclusão. Olha, sobre inclusão, os nossos ouvintes que podem interagir pelo Cultura Online BR/chat, pelo programa Agora José@hotmail.com e pelo nosso Facebook, programa Agora José @hotmail.com. É muito fácil entrar em contato conosco. E nós temos aqui Janesley Albuquerque do Paraná, diz o seguinte: nossa defesa, que os que puderem ser inclusos, que o sejam, é seu direito. No entanto, nem todas as crianças, jovens e adultos com deficiência podem ser incluídos na rede regular. Defendemos que o Estado amplie a rede pública de educação especial com concurso público e condições de trabalho que atendam ao direito de escolarização dessas pessoas, porque elas têm direito à educação, diferenciando o que se trata de atendimento de caráter médico e o que tem caráter educacional pedagógico. Está mais do que na hora do Estado brasileiro assumir a responsabilidade pela oferta da educação especial, constituindo escolas para isso, como temos na cidade de Curitiba. A segregação total é tão nociva quanto uma inclusão total sem oferecer às pessoas as condições materiais e pedagógicas para um atendimento de qualidade humanizado. Essa é a opinião de Janesley Albuquerque, que é do Paraná. Algum comentário? Posso tecer mais ou quer fazer um comentário em cima do comentário? Não, melhor fala todos e depois a gente vai conversando. Todos? Vixe, então eu vou ficar um bom tempo aqui. A Ivanilda Silva Santos, que é da cidade de Caetanos, no estado da Bahia, diz o seguinte: sim, eu concordo com a inclusão, mas as nossas escolas não estão preparadas nem fisicamente e nem pedagogicamente para receber as crianças com suas especialidades e fazer a inclusão. No município de Caetanos, onde moro e leciono, a inclusão não acontece, uma vez que na rede só tem um professor especialista em educação especial, eu, ou seja, e para piorar a situação, a única sala de recursos que existia foi fechada, contribuindo ainda mais para a exclusão. É legal porque, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista da legislação, se existe esse único profissional e se existe essa tal sala de recursos, então o sistema cumpre com a legislação. Acabou. Independente dela atender 10, 200 ou 500, do ponto de vista legal, cumpre com a legislação.
A Silene Paulo Polari, que é de Guarulhos, diz o seguinte: mito, é tudo maquiagem. Infelizmente a inclusão ainda está engatinhando. Escolas que não são adaptadas, professoras que até têm uma pós em educação especial, mas que na hora H não sabem como lidar com as angústias do cotidiano devido à falta de apoio pedagógico, pois a criança é colocada e cada um que se vire nos 30. A Lica Martins, de São Paulo, diz o seguinte: essa lei na verdade é a maior exclusão que existe. Colocam as pessoas especiais em classes comuns, com sala de 35 a 40 alunos, sem um especialista para cuidar. Jogam nas costas do professor toda a responsabilidade que, por lei, não é do professor. Tenho dó dessas crianças que não se adaptam às salas de aula e ainda viram chacota para a maioria, e olha que não estou falando só da chacota de alunos. Não estou falando da chacota de muitos profissionais e do governo que, para se livrar de um problema, colocam essas pobres crianças em salas comuns. E Andressa Bolivier, que é do Espírito Santo, diz o seguinte: as nossas escolas não estão preparadas para atender essa demanda de alunos e não temos profissionais capacitados. Essa é alguma das opiniões dos nossos ouvintes. Com a palavra, a nossa especialista Gisele. Tem vários pontos aqui, né? Vai voltar. Teve um comentário que voltou a sua pergunta. Eu vi. Sobre a questão da chacota. Da discriminação entre os próprios alunos, né? E o próprio professor, né? Eu acredito, o maior beneficiado com a inclusão são essas crianças ditas normais. Hoje, para esse pessoal que estudou na década que a gente estudou, 80, 90, é tudo, nossa, tão diferente, o que faço? Socorro. Agora, para os meus alunos, tá tudo tranquilo. Os meus alunos... A criança não vê com maldade, né? Não, e eles eles estão, porque assim, eu falo pela escola que eu estudei, nós tivemos um colega que ele teve paralisia cerebral, mas tinha um cognitivo preservado, então ele tinha só dificuldade motora. Eu estudei com ele o Fundamental 2 inteiro. No Fundamental 1 eu não conheci ninguém, na minha escola, eu não estou falando na minha sala. No Fundamental 2 eu tive esse meu colega e no ensino médio também ninguém. Hoje nós temos em torno de uma inclusão por sala. Então hoje as crianças lidam com isso com a forma ideal, que é natural. Hoje os alunos brigam para auxiliar. Isso quando... Se tiver um cadeirante, tem uma briga, né? Não, eles derrubam, literalmente eles derrubam a cadeira da criança, né? Porque querem carregar. Então assim, mas isso eu tô falando, crianças que têm contato, que convivem desde a educação infantil. Eu tô falando a realidade da minha escola. Mas eu acredito que a maior parte com a educação seja infantil assim. E hoje no Fundamental 1. Porque são crianças que eu estou conseguindo ver o progresso, eu estou acompanhando o desenvolvimento. Então, assim, qual é a forma que a escola trata essa criança com deficiência? Por exemplo, pensando no ensino médio, como que os professores tratam? Eles jogam de lado, viram copista e você quer que a turma inclua esse aluno? Sendo que eles são adolescentes, eles vão pelo exemplo. Exato. Certo? Então, como que a escola olha para esse aluno? Entendeu? Às vezes tem o conselho de classe ideal, digamos que 80% do tempo dele deveria ser para essa inclusão. Então, assim, como que a escola está pensando nisso? E aí é a questão que, né, foi falado nos comentários. Não estamos preparados, não estamos assim, não estamos assado. Então... eu já ouvi muito isso sobre alfabetização. Porque eu saí, porque eu não estou segura para isso, porque... Aí a gente volta na questão que nós falamos da formação de professores. Quantos pediram para alguém assinar um estágio? Quantos fizeram estágio? Então, assim, receita pronta não tem para nada. Tá?
Isso eu escutei na pós, isso eu escutei no magistério, isso eu escutei na pedagogia. Não estou preparada, não me sinto preparada. Tudo bem. Então, só que a gente aprende lá, mão na massa, fazendo estágio. Então, como que fica? Sabe, eu acho muito complicado virar e simplesmente falar, não estou preparada, não quero. Sim, é o medo. Então, medo do novo, né? Medo do novo, Omar, do diferente. É realmente a questão da boa vontade, é realmente a questão humana. Você olhar na rua e... Imagina, gente, é muita hipocrisia falar que as pessoas estão abertas para as deficiências. Sabe? Quem pegou ônibus sabe como que é. Quando entra um adulto deficiente, quando você vê como a questão mental... Seja um adulto, por exemplo, que babe ou que tem uma dificuldade, as pessoas todas abrem espaço, é muito complicado. Eu vi um processo um tempo atrás no jornal que uma deputada federal estava movendo um processo contra a empresa de aviação porque não tinha condições de acesso com cadeirante. Gente, não vamos pensar em deficiência. Tava rolando no Face outro dia um menino que ele tinha um problema de pele, Sim, eu vi. Pareciam feridas e a mãe foi colocada para fora. E a companhia aérea quis expulsar a criança, né? Porque eles tinham medo de ser contagioso. Como assim? Quem nunca recebeu isso, eu já ouvi. Quem nunca recebeu um aluno numa escola particular e a mãe virou e falou assim, aqui foi a única escola que aceitou meu filho. E a criança tinha Down. Down, dentre as deficiências, é uma das mais simples. Verdade. Então aí você vira e fala assim... Ou seja, não estamos preparados para as diferenças. Não estamos preparados socialmente para as diferenças. Eu acho que virar e falar é a mesma coisa. Aí eu volto no exemplo do meu filho. O meu filho, o primeiro ano dele na escola, foi numa escola particular, mas era da minha família. Então, assim, foi o primeiro ano de vida. Então, ou seja, lá não foi percebido, porque ainda não estava latente a questão da fala dele. O segundo ano ele foi para uma escola pública. E assim, eu sempre perguntava, por quê? Porque eu sei que é difícil você lidar com uma criança que não fala. É complicado. E aí eu perguntava, não tá tudo bem. Não, tá tudo bem, ele é ótimo, não tá tudo bem. Então... Tá tudo bem como se ele não fala nada? No último dia de aula ele ganhou um CD com as fotos da turma. Todas as fotos o Enzo estava sentado num canto. Ou seja, quem quis ter o trabalho de entender o Enzo? Quem quis ter o trabalho de trabalhar com o Enzo? Ele foi excluído, na verdade, né? Ele foi excluído. E aí ele foi pra escola. Tipo assim, né? Aluno bom, aquele que não me dá trabalho, isso. É isso? E... Ele ouve muito disso, né? Isso, aluno de inclusão cadeirante é uma delícia. Você põe no fundo, põe alguém pra alguém cuidar. E esquece que ele existe, né? E aí ele precisou chegar numa escola com as minhas amadas, que serão eternas professora dele, a Fernanda Varela e a Alessandra Ramos, que elas começaram, Gisele, não dá, não pode, não, como assim? Gisele, vamos fazer alguma coisa. E foram as primeiras professoras que viraram e falaram assim, cadê os exames? O que ele fez? O que você já fez? O que nós vamos fazer daqui pra frente? Porque o Enzo ficar sentado quieto, não. Não resolve nada. Não, porque ele tem que aprender. Então, assim, hoje, a inclusão é uma delícia, né? Quando você pega um aluno que, por exemplo, é só cadeirante, claro, não te dá trabalho. É a mesma coisa hoje. O que você faz com um aluno que não está aprendendo? Que teoricamente é dito normal. Esse é o problema, né? Você concorda comigo que muitos passam quieto? Passa. Vai passando? Vai levando? E aí, se nós... São aqueles que chegam na sétima não série, sabe nada, oitavo né? ano, sabe ler e escrever. nono ano, não sabe escrever. O que foi feito? Quem olhou para essa criança? E aí eu volto àquela questão que é polêmica agora entre nós. Aprovar ou reprovar? Como olhar essa criança? É justo ou não é justo? Será que o professor está preparado para um olhar? Quesito de aprovação e reprovação? Não. Eu acho que o Marco vai me deixar numa situação chata. Não é isso. Eu vejo o seguinte: o olhar do professor, principalmente o PEB 2, o ensino médio, não digo tanto o Fundamental 1,
É que tem a um gente outro tá olhar. falando, Tem um outro do olhar. Professor, olhar do O professor. PEB2 ele é mais, Mas ele é a mais inclusão, crítico, ele é mais ela frio. A inclusão ela começa no olhar como ser humano. Sim, sem Você dúvida. começa num outro olhar. Para você entrar numa discussão sobre inclusão educacional, Aí você chega começa naquele a discutir caso sobre assim, inclusão social. no conselho. Esse aqui, não, ele não faz nada. Como assim? Hã? Ele não Quê? faz nada. Tudo que ele faz é zero. Ele não fez 10 atividades, ele não fez nenhuma. Passou o primeiro, segundo bimestre, quarto bimestre. Ele é reprovado porque ele não fez nada durante o ano todo. Por que ele não fez nada? Por que ele não fez nada? Por que no primeiro bimestre, quando ele não fez nada, a gente chamou a família, a gente chamou Vamos a ver o porquê? coordenadora pedagógica? Eu acho Aí é que eu pergunto, né? então, É esse olhar diferente, porque se deixar vai reprovar. Omar, o meu aluno que eu dei o E? exemplo do que teve, Resolveu? Não. do que foi caracterizado como um transtorno mental pela psiquiatra, quando eu peguei a ficha avaliativa dele, que eu falei, não é possível. Eu falei, gente, vamos investigar. Peguei prontuário, a ficha, peguei tudo. Ele era agitadinho. Agitado, né? Agitadinho, tá. Vamos lá. Então, Transtorno do agitadinho. do agitadinho. Então, assim, o olhar é muito... Hiperativo. E aí é onde eu falo da questão... Tá, o professor não tá preparado, o professor não se sente preparado. E a coordenação pedagógica? Rapaz, o buraco é muito Suporte, maior, né? Porque assim... O buraco né? é sempre grande. Então eu acho que é uma bola de neve, você começa a cutucar uma coisa... Aí gera entra o outra. papel da coordenação pedagógica, que E para aí, nós como no você Estado... falou, para garantir o direito. Você depende da diretora, sim. do diretor abraçar essa causa. e levar à frente. Agora nós temos um pequeno problema, por exemplo, no Estado. O coordenador pedagógico, ele não é um pedagogo. Dói, né, isso? Ele é um professor, né? Um pouco mais de experiência, talvez, nem sempre. Então, aí E é você... colocado no cargo, ele pleiteia o cargo, põe lá um projeto, ou antigamente tinha um projeto, nem sei se tem mais. Uhum. E, beleza, gostamos. E ele tá lá. Só que ele não conhece nada de inclusão, ele não conhece nada de pedagogia, ele não tem as ferramentas que nós falamos. A didática, né? A didática, a E aí metodologia. O que é. vai ser feito? Como vai ser feito? Um plano de ação. E aí fala-se da formação. O que é a formação do professor? Eu conheço muito pedagogo formado. Muito pedagogo não, vamos com calma. Eu conheço um pedagogo formado à distância pela Uninove, que é sempre 10. Muito melhor que Tá fazendo pedagogo propaganda formado da no Mackenzie. Não, é só assim que o curso não faz o profissional. Tipo assim foi péssimo, tá? É que eu agora me empolguei como se a gente estivesse ali na sala. Como eu me formei na Torricelli, antiga Torricelli, que hoje é Anhanguera. Então eu falo pela Torricelli, não pela Anhanguera. Desculpa. Anhanguera é legal. Eu me garanto muito mais do que muito profissional formado no Mackenzie que eu já conheci. Então, assim, quem faz o profissional não é o curso, não é a faculdade. Bom, se você está lá só para conseguir um diploma, é uma coisa. Se você está lá realmente para fazer alguma coisa, para aprender alguma coisa, vai depender de você. Foi o que eu te falei, Omar. Você vai vai atrás. Omar, quantos professores, foi o que eu falei da hora atividade, do HTPC, do ATPC e tal. Quantos profissionais não têm especializações 1000, tem só o curso de graduação? São excelentes no que fazem, dão show em professor que tem um mestrado nas costas. Desculpa. Entendeu? Então, assim... É aí que é aquilo que eu discutia com o nobre colega aqui, entre competências, habilidades e ter-se o dom de fazer a coisa. Não entra nessa discussão não, que a gente vai ter problema. Olha, Ivan tá esperando pra... Faltam 12 minutos para Vai acabar lá, o programa. tem mais comentários aí. Faltam 12 minutos para acabar o programa. E toda essa discussão, todo esse tema de hoje, ele gerou por conta da ideia que se tem do possível fechamento da APAE. O que acontece é que a APAE, né, grande parte do orçamento dela vem do investimento público e de doações. Acabou. Sim. Né, ela não gera receita própria. E aí... Ou seja, para o liberalismo isso é custo. E aí,
Assim como repetência também. A meta 4, nós já falamos no começo do ano, né, do Plano Nacional de Educação, universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. A legislação ela prevê as estratégias de como fazer isso. Então vamos ver, não vai ser possível comentar uma por uma, são 6 estratégias, mas eu vou lê-las rapidamente. Fazer um parênteses rapidinho, que ali está falando dos transtornos globais do desenvolvimento. Era aquilo que a gente estava falando. Às vezes, por exemplo, a síndrome, ela é fisicamente visível, certo? Igual a síndrome de Down, você vê na carinha da criança e tal. Os transtornos não. Então, quais são esses transtornos globais? São aqueles que às vezes têm assim, comorbidades que são somatizadas. Então, assim, não tem uma característica, esse transtorno, essa síndrome, só que é uma série de características de vários transtornos, de várias síndromes. E aí o professor faz o quê? Sente, chora? Ele tem que ter a ajuda de um profissional. Tem que ter o auxílio de um profissional. Faz encaminhamento. Ele tem que ter um apoio de seja psiquiatra, psicopedagogo, psicólogo, ele precisa, que foi o que a gente está falando dos retornos dos encaminhamentos. Não é encaminhar por encaminhar, é ter um retorno para auxiliar o seu trabalho. Exato. Desculpa, pode voltar? Bom, primeiro, contabilizar para fins do repasse do Fundeb, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular. Essa é a primeira estratégia. Segundo, implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para atendimento educacional especializado complementar nas escolas urbanas e rurais. Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar aos estudantes matriculados na rede pública de ensino regular, sempre na escola regular. Manter e aprofundar o Programa Nacional de Acessibilidade nas escolas públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva e oferta da educação bilíngue em língua portuguesa e Libras. Fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado complementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada, de maneira a garantir a ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de ensino. Então, qual é o grande receio da APAE? É que não haja a destinação de verba para eles, para um atendimento especializado, e tudo acabe recaindo sobre a escola. Eu não duvido nada. Onde não há a quantidade de profissionais aptos para mexer com isso, e aonde você precisa de especialistas. Não adianta ter só generalistas na escola. Isso me sugere uma redução de custo. Eu deixo de transferir a verba para a PAI, portanto deixo de ter esse custo, porque ela vai acabar. Mando para a escola regular, onde o professor se vira. Eu não preciso repassar nada através da Fundeb, vou repassar um pouquinho muito menos do que iria repassar para as APAES, né? Que não deve ser pouco, né? Eu estava vendo aqui. O prejuízo é de quem? Da população, na verdade. Porque não há essa estrutura, não há infraestrutura, a escola fisicamente não está preparada, o professor teoricamente não está preparado. Né? Os técnicos que estão na APAE não vão para a escola. Uma atitude precipitada, né? Você não pode falar baixo. É precipitado. Seu microfone está muito baixo. Pronto. Foi o que a gente estava falando de ser feito de qualquer jeito. Se é necessário fazer, então faça-se cumprir. Na base da canetada tudo precipitado. Tudo bem, né? Sim. Bom, vamos começar a fechar o boteco?
suas considerações finais. O que você tem para agregar ou para desabafar nesses 7 minutos que nos restam? Nossa, eu falei bastante hoje, hein? Oh. Bom, né? Eu acho que o que eu tenho a dizer, né, perante as angústias e tal, que a maioria, né, do pessoal que mandou a questão de ser contra a inclusão, eu acho que eu entendi assim meio que o desespero do desabafo, porque assim não são contra a inclusão, eles são contra a maneira como ela está sendo feita. E o fato dele não se considerar em condições de dar conta. Em condições de fazer um bom trabalho. Exato. Que foi o que a gente tinha falado igual da Edna, né? De ficar. Então, assim, eu acho que a gente só não pode perder essa esperança de tentar fazer de uma forma decente, mas nós também temos que ter coragem de pegar a legislação e tentar cobrá-la do seu superior, que o seu superior é muito fácil, né? Você chegar e falar, mas eu não. Não, se existe uma legislação, faça cumprir. Então, quem nunca teve uma inclusão, quando recebê-la, levante a legislação e cobre sim de quem é necessário cobrar. Exato. Peça, solicite a presença de alguém que seja responsável. Só que aí aqui tá, brigue com argumentos. Então levante a parte teórica necessária e brigue. E assim, infelizmente a gente faz o que é possível, tanto com a inclusão quanto com os ditos normais, porque afinal 35, 36 numa sala, a gente não está segurando uma educação de qualidade. Humanamente impossível, não, né? De qualidade não. A gente está fazendo... Fundamental 2 e no médio nós estamos falando de 40, 45. E para aí, daí para mais, né? Você vai falar em qualidade? Em inclusão? Você vai falar em olhar? Uma turma de 45, às vezes 51 alunos, como é o caso, que eu conheço, se tiver uma inclusão... Você vai falar em olhar para cada um, olhar como cada um na sua especificidade, como uma sala heterogênea? Tudo bem, nós sabemos que tem aqueles professores que só escreve na lousa, copia, dá nota pelo caderno. Tá, mas tem gente que quer trabalhar e as condições, infelizmente, não são favoráveis. Bom, é isso aí. Vambora? Vambora? Queria agradecer bastante a presença da Gisele hoje, discutindo sobre inclusão. Né? Qualquer coisa quiser entrar em contato, programa aí agora josé@hotmail.com. Manda e-mail e a gente responde, né? Gisele responde também. A gente está sempre pelo Facebook. Né? E agora, sem mais delongas, vem aí Felipe de Souza, direto de São José dos Campos, com o programa Noites de Domingo. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta discutindo mais sobre educação. É isso aí. Boa noite. Até semana que vem. Muito obrigado, Gisele, por nos esclarecer, nos ensinar a respeito da inclusão. Imagina, sempre aprendendo. Né? E a gente volta domingo que vem, se Deus permitir. Boa semana para todos. Vamos embora. O povo sumiu.